Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo aula e nós vamos nesse momento passar a falar com vocês alguns assuntos anteriores que sempre a gente aborda nas nossas aulas. Algumas informações sobre o voleibol, o nosso outro assunto que é o Código dos Samurais, que está no eixo de lutas, conteúdo, e a nossa interatividade, que a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o assunto passado, a tarefa de casa, e que nós vamos falar com vocês durante agora esse vídeo aula. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do voleibol, que foi criado nos Estados Unidos no dia 9 de fevereiro de 1895, pelo diretor de Educação Física, William George Morgan. Isso vai ser questão de prova, viu? Ao inventar o voleibol e suas regras, Morgan tinha como objetivo principal a criação de um esporte sem contato físico. Lembre-se sempre disso, viu, gente? Questão de prova entre os jogadores. Prestem atenção aí, os primeiros anos do vôlei, o voleibol ele não contava com uma bola específica, sendo apenas praticado com uma câmara da bola de basquete. Eu conversei isso com vocês na aula passada. A rede era improvisada, e a mesma nas partidas de tênis. Nesse período o esporte era conhecido como mintonete. Olha só, questão de prova também, tá bom? Com o passar do tempo foi ganhando nome popular de voleibol, que acabou se tornando oficial. Mais uma dúvida a respeito das regras do vôlei, As principais regras que são: cada equipe possui um técnico, uma partida é constituída de 5 sets, não existe tempo pré-determinado para cada set, ok? Tem também, cada set tem um máximo de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Em caso de empate, no set final, 24-24, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida. Após o saque, a equipe pode tocar 3 vezes na bola, não pode mais que isso. Você vai ver agora uma imagem do rodízio que é feito, Todos têm que passar. A questão de numeração, até de camisas, também é uma situação em jogo, tá? Isso é uma imagem do rodízio, como é que ele se dá. Quantos jogadores tem o voleibol, O vôlei de quadra é formado por 2 equipes com 6 jogadores em cada, no total são 12, porque tem os reservas também. Existe ainda 6 jogadores de reserva, Além do vôlei de quadra, há também o vôlei de praia, como vocês sabem. Diferente da quadra, que o de praia é jogado na areia e contém somente 4 jogadores, que são dupla, tá bom? Tem as posições também que vocês podem perceber aí. E nós vamos agora passar para o nosso próximo assunto, Código dos Samurais. Nós vamos falar um pouquinho sobre, através deste vídeo, a história desses guerreiros, japoneses, que fizeram parte da nossa história. E através aqui dessa imagem que vai aparecer agora, vocês estão percebendo as armaduras desses guerreiros, que pode também ser retratado através de filmes, Você pode assistir O Último Samurai, você pode assistir esse filme, que você vai perceber como é que era a vida desses bravos guerreiros. O Bushido, o código de conduta do guerreiro samurai, diz aqui: você sabia que os guerreiros samurais tinham um código de conduta ética que levava até o último momento de suas vidas, podendo mesmo tirar sua própria vida por ele? Vamos hoje conhecer o Bushido, a história desses grandes guerreiros que valorizavam a honra acima de tudo. E olha, isso acontece até hoje. Muitos japoneses da cultura oriental, eles têm e vivem e valorizam tudo isso. Diz aqui: o caminho do guerreiro, o Bushido, trazido para o português, é o código de conduta e ética seguido pelos guerreiros samurais do Japão feudal, lá do século 8, e o século 19. Suas primeiras escritas datam do século 9 e tiveram grande influência na cultura japonesa. O código apresenta um conjunto de regras os quais os samurais seguiam estritamente a vida inteira até sua morte, garantindo que a tivessem vivido com honra, algo que até hoje é valorizado na cultura japonesa. Então, eles surgiram no século, os samurais surgiram no século 8, que quer dizer aquele que serve, tradução de samurai para o português, ok? Então, inicialmente, eles eram servidores do Império Japonês que cobravam impostos e administravam suas terras. Porém, a partir do século X, ganharam funções militares. Então, venceram muitas batalhas, muitas guerras com o apoio dos samurais, tá bom?
como eu já falei, assistam o vídeo O Último Samurai. É muito importante você assistir. Então, ser um samurai, né, não era uma tarefa fácil, pois exigia demasiado treinamento, viu, gente? Já desde a infância, na maioria dos casos, eles tinham uma disciplina extrema e, além disso, eles eram excelentes em tudo que eles faziam. E tinham assim, uma desenvoltura, dedicavam tempo, seja na luta, seja na arte, seja na escrita. E por conta disso, os samurais eram muito respeitados em todo o Japão. Havia também mulheres samurais que normalmente eram esposas dos guerreiros ou raramente participavam das batalhas. Também possuíam uma vida regrada seguindo o Bushido. Aí a imagem de uma família de samurais. As suas espadas eram muito afiadas, eles eram muito ágeis, né? Observa aí a família, o pai e os filhos, né, de uma família de samurais. Ok? Olha só. Honra acima de tudo, ou morte. Nada era pior para um guerreiro samurai que a desonra. E caso essa honra fosse manchada e não conseguisse limpá-la, este realizava o ritual suicida de seppuku, onde o guerreiro cortava seu abdômen até que suas vísceras fossem expostas. Olha só, era um processo extremamente lento, gente, doloroso e realizado na frente dos demais guerreiros ou outros espectadores. Olha aí a imagem que você percebe de um samurai, né, tirando a sua própria vida, né? Alguns guerreiros eram decapitados, né? Que, por sinal, era um ato muito honroso de fazer e reservado para alguém escolhido por ele. Bom, o fim dos samurais, eles perderam força conforme a cultura ocidental chegava no Japão, né, que passou a adotar o estilo militar dos forasteiros. Foi então que no século XIX a classe dos guerreiros extinguiu-se. Contudo, o legado desta classe de guerreiros deixou para o Japão, persiste até hoje e define muito a cultura japonesa e seus valores. Você percebe, né, que a cultura japonesa realmente é totalmente diferente, pessoas muito bem, a questão da honra, né, a questão da educação, enfim. Vamos para a nossa interatividade, falar um pouquinho daquela atividade que nós falamos aí na aula passada, no vídeo. Algumas perguntas que surgiram, que vamos lá para uma delas, que era qual seleção que ganhou o maior número de medalhas olímpicas, né? Então, a extinta União Soviética, em Olimpíadas, ela detém 12 medalhas, sendo 7 de ouro. O Brasil vem em segundo com 10 medalhas, sendo 5 de ouro. Então, a União Soviética. Quais os principais fundamentos? O saque, o passe, o levantamento, enfim. Tá bom? Bom, a questão agora da atividade que a gente vai pedir para vocês, as 7 virtudes do Bushido. O Bushido é o código de conduta e ética, seguido pelos guerreiros. Então vamos lá, nós queremos saber quais são essas 7 virtudes, quais são elas. É uma atividade